Segunda-feira, agora, 4 dias atrás, nós chegávamos aqui quando me contam a história de Dona Nadir. Há uma cidade próxima que se chama Araçoiaba da Serra. E ela, no bairro em que vivia completamente tranquila, era querida por todos. Não havia nenhuma razão para Dona Nadir ser encontrada assim. Não tinha menor sentido dela ser encontrada jogada no mato e morta. Não havia nenhuma razão, pelo menos aparente, para que Dona Nadir fosse levada aí, ou morta aí, ou morta em outro lugar e jogada aí. Resumo, começamos a contar a história e juntar peça a peça. E como sempre, eu comento, sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. Aqui, ó. Sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. O que ocorre? Começamos a contar a história e eis que descobrimos que um dos filhos de Dona Nadir tem um namorado. E Dona Nadir o recebe, o acolhe em casa. Mas a relação entre os dois aparentemente é boa, mas na realidade não é nada disso. Naquele dia, os dois tiveram uma discussão, Dona Nadir e o namorado do filho. Ela vai, e é ele o autor do crime, ele a mata. Ele guarda o corpo lá num canto da casa, e ao guardar o corpo num canto da casa, eis que chega o filho e pergunta para o namorado. Diz, cadê mamãe? Aí o namorado, que chama-se Rodolfo, diz, não, ela está muito cansada e ela foi dormir. Ela está muito cansada e foi dormir. O corpo estava no banheiro. O namorado vai, olha, com a maior naturalidade, os dois vão dormir, os dois namorados. Durante a madrugada, Rodolfo pega o carro, pega o corpo de Dona Nadir e joga no matagal que eu acabei de mostrar. É um momento em que a polícia percebe que pode ter alguma questão entre o namorado. E aí, investiga, mostra aí agora a imagem. Este é o namorado, Rodolfo. Rodolfo deu uma falta de sorte. Na verdade, cometeu uma absoluta falta de juízo, que é matar um ser humano. E aí vem a falta de sorte, porque sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. Põe no Cidade. A resposta para um crime brutal. A morte de Dona Nadir, de 63 anos. Após a matéria ser exibida no Cidade Alerta, o responsável pela morte foi identificado e preso. Ele é Rodolfo, namorado de um dos filhos da aposentada. Rodolfo e o companheiro moravam na casa da mulher, onde tudo aconteceu. O homem que foi acolhido na casa por Dona Nadir é suspeito de ter cometido 3 crimes: homicídio qualificado, feminicídio e fraude processual, por ter retirado o corpo do local. Já era final da tarde, dia 8 de março. O Rodolfo, ele estava na cozinha da casa da Dona Nadir, a sogra dele. Ele é companheiro de um dos filhos da Dona Nadir. Ele estava no local, arrumando e conversando também com a sogra. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu neste momento, mas segundo a investigação, o fato é que os dois, a Dona Nadir e o Rodolfo, começaram uma grande discussão. Segundo o que o Rodolfo contou em depoimento, a Dona Nadir ficou
bastante nervosa e resolveu ir para o outro cômodo da casa, um quarto que ficava bem ao lado. Só que quando ela fez isso, ela teria se desequilibrado e caído. Neste momento, bateu a cabeça em um móvel que estava na cozinha. Ela ficou muito ferida, caída ao chão, sangrando muito e desmaiada, desacordada. O Rodolfo disse que pegou a mulher no colo e a levou para o banheiro. No banheiro, a limpou, tirou toda e qualquer marca de sangue que pudesse estar no corpo dela e a deixou lá. Depois, quando o companheiro dele, o namorado, chegou em casa, já algumas horas depois, este homem perguntou: "Ô Rodolfo, cadê minha mãe?" A resposta do Rodolfo teria sido muito objetiva. Ele disse: "Olha, a sua mãe, a dona Nadir, me falou que estava muito cansada e queria para o quarto descansar. No dia seguinte ela teria algum compromisso, mas não me disse o quê. E foi exatamente neste momento que eles foram dormir." O filho não desconfiou de nada, já que a mãe dele, a dona Nadir, sempre foi muito tranquila, muito calada. Preferia guardar os compromissos para ela. No dia seguinte, a noite passou tranquilamente. O filho dela teria adormecido. Mas ainda de madrugada, aconteceu algo que ninguém poderia prever, além de tudo que já havia acontecido. O filho da dona Nadir não iria desconfiar, mas o plano do companheiro dele, o Rodolfo, ainda teria outro prolongamento, teria outras consequências. Ele iria continuar aquilo que supostamente teria sido um acidente. O filho da vítima não desconfiou de nada. O irmão dele, mais velho, que mora em outro local, havia conversado com a mãe minutos antes de tudo acontecer. O motivo da discussão ainda não está totalmente esclarecido, mas foi comprovado que, na verdade, a queda de dona Nadir foi causada por Rodolfo, que empurrou a idosa. O Rodolfo, com o carro que ele pegou emprestado, ele seguiu por esta estrada. Não havia nenhum tipo de movimento e foi exatamente neste local que ele viu a oportunidade para deixar o corpo da dona Nadir. Foi então que ele parou o veículo exatamente neste local, desceu do carro e aqui, exatamente no banco de trás, estava o corpo da dona Nadir. Ele então veio até aqui, pegou o corpo, claro, com certa dificuldade, mas como a dona Nadir era uma senhora magra e baixa, ele não teve tanta dificuldade assim, mas ele fez algum esforço e arrastou o corpo da senhora por alguns metros até exatamente este ponto, este local da mata que já estava queimado por outra pessoa que veio até aqui com algum lixo. Exatamente neste ponto, um pouco mais aqui à frente, aqui ele jogou o corpo da dona Nadir. Deixou aqui o corpo com roupas e também um documento. Depois ele voltou para o carro, entrou no veículo, dirigiu, deu meia volta e seguiu naquela direção. Só que o que ele não contava é que esta rota, esta estrada, pela manhã e também no final da tarde, é muito movimentada. Existe uma comunidade logo ali à frente, com várias casas e muitas crianças. E os pais dessas crianças saem pela manhã justamente para levar os filhos para a aula. E foi um desses moradores que acabou, neste momento, flagrando o corpo da dona Nadir. Em todo o trajeto, ninguém desconfiou. Outro ponto ainda será levantado: como tudo aconteceu na casa, um local pequeno, porque o filho da vítima, companheiro de Rodolfo, não notou nada diferente naquela noite. O filho da dona Nadir estava dormindo. O Rodolfo, companheiro dele, acordou. Fez questão de não fazer nenhum tipo de barulho, de não chamar a atenção. Ele foi até um outro cômodo e pegou o aparelho celular dele. Neste momento, ele teria ligado para um amigo.
Nesta ligação, ele disse que precisava de um carro. Não falou o motivo. Depois, voltou para o quarto e passou mais algum tempo. Foi aí que, depois disso, ele levantou mais uma vez e saiu de casa. Foi até a residência deste amigo, pegou o veículo e voltou para a casa da dona Nadir. Lá, ele teria entrado, foi até o banheiro e pegou a dona Nadir no colo e voltou para o carro. A partir deste momento, ele seguiu para a área do lago, conhecida aqui na cidade, onde ele teria deixado o corpo da aposentada. Tudo isso sem chamar atenção por conta da hora em que aconteceu. Só que um detalhe ele não contava, não se atentou. Ele foi surpreendido pela investigação justamente porque na redondeza da casa da dona Nadir havia vários estabelecimentos comerciais e, através de câmeras de segurança, a movimentação estranha deste veículo durante a madrugada chamou a atenção. E foi a partir deste momento que os policiais voltaram a investigação para o Rodolfo como único e principal suspeito. Assim que o corpo foi localizado, o filho mais velho de Nadir foi até o local e reconheceu a mãe. Os documentos não deixaram dúvidas. E o pior, Rodolfo, segundo testemunhas, foi ao sepultamento da mãe do companheiro. A prisão de Rodolfo foi decretada, mas outro ponto ainda é investigado pela polícia: se Rodolfo abandonou o corpo de Nadir no matagal sozinho ou se recebeu a ajuda de alguém. E também se o amigo que emprestou o carro desconfiou de algo. Um levantamento dos bens da aposentada ainda está sendo feito, pois há a denúncia de que ela, há pouco tempo, teria recebido uma indenização. Uma mulher alegre e de bem com a vida. Dona Nadir era querida por todos. Mesmo aposentada, fazia questão de ajudar amigos. Tinha uma grande paixão pela família. E foi no círculo familiar que perdeu a vida.